para todos os públicos. Bom dia, turmas do 4º e 5º ano do município de Rosário. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa, nesse lindo projeto aí realizado pela Prefeitura Municipal de Rosário, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tá? A CEMED, que é o nosso projeto de vidas e Escola em Minha Casa. Eu sou a professora Edilane Siqueira, estou aqui mais uma vez para que a gente possa discutir, aprender e dialogar mais sobre as temáticas que a língua portuguesa nos traz, tá? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Assim como na aula passada, eu peço a atenção de vocês, porque a gente vai iniciar o processo para relembrar o que nós vimos na aula anterior, tá? A gente sempre vai tentar fazer esse resgate para que vocês possam sempre estar continuamente entendendo e resgatando um pouquinho da aula anterior. Para iniciar o nosso resgate do conteúdo da aula anterior, vamos aqui relembrar sobre denotação e conotação, tá? Foi a aula que nós vimos na semana passada e hoje nós vamos fazer esse resgate para que a gente consiga fazer o link com a aula de hoje. Lembram desse slide que foi apresentado para vocês? Aqui eu trouxe sentido real e sentido figurado, mesma denotação e conotação, tá? Denotação, eu pedi para que vocês fizessem um link das letras iniciais de cada um dos nomes, tanto denotação quanto conotação. Denotação, fazer aqui o link com D de dicionário. Por quê? Porque nos traz o sentido real da palavra. Vou aqui relembrar, fazer novamente a leitura desse slide. A palavra no sentido denotativo está no seu real sentido, aquele que primeiro aparece nos dicionários. Então, vocês vão fazer sempre essa conexão. D, denotação, D de dicionário. Então, sempre que vocês tiverem essa dúvida, tem essa dica aí da professora para que vocês possam minimamente errar ao longo aí dos anos de estudo de vocês. Conotação já é a palavra no sentido, como o próprio nome diz, conotativo. Está no seu sentido figurado, simbólico. Disse que é o sentido dado pelo coração. Então, assim como D nos traz a lembrança de dicionário e para denotação, nós temos aqui conotação e vamos fazer aí parear com coração, ambos com a inicial C, para que vocês consigam fazer aí essa similaridade e minimamente errar no decorrer das atividades de vocês. Novamente, Mafaldinha está aqui se fazendo presente, tá? E aí ela vem para trazer para a gente o seguinte questionamento. Dessa vez, vamos relembrar praticando? Então, a professora já fez uma leitura inicial de um slide da aula anterior, mas a gente vai tentar, para que não fique maçante, fazer essa prática de relembrar através da prática. E como seria isso? Fazendo uma atividade para que a gente resgate o nosso conteúdo da aula anterior. E trazendo, é claro, sentido real, denotativo, sentido figurado é o conotativo. Vamos ver se você entendeu. Aqui eu trouxe denotação, conotação. D maiúsculo representando denotação, C maiúsculo representando conotação. Então, sempre que for feita a leitura da frase, você aí de casa vai tentar responder de forma oral. E aí a tia vai tirar a estrela do lugar e você vai ver aí se conseguiu acertar ou não cada uma das frases. Porque qual é o sentido da atividade? Cada frase ela representa, ela está ou no sentido denotativo ou ela está no sentido conotativo, tá? Então, nós vamos preencher com D ou com C. Primeira frase. As flores lindas da primavera já apareceram. Então, as flores lindas da primavera já apareceram. Repetindo, é uma possibilidade? É algo que pode de fato acontecer? É algo real? Sim, as flores lindas da primavera já apareceram. Geralmente as flores aparecem em que estação do ano? Primavera. Então, é algo real. Então, qual é a inicial aí que eu vou usar? Qual é a letra do alfabeto? D, porque está no sentido denotativo. Próxima frase.
Mulheres são frágeis como flores. Aqui eu estou exercendo uma comparação. Mulheres com flores. Mas, de fato, as mulheres são flores reais? Não. É uma comparação, eu estou usando um termo simbólico. Logo, letra C, conotação. É o sentido conotativo, tá, turmas? Os cães ferozes latem pouco. Os cães ferozes latem pouco. Repetindo, é uma possibilidade? É algo real? Pode realmente acontecer isso? Os cães, eles podem latir ferozes, latem pouco? Pode, professora. Então, isso pode acontecer. Logo, qual é a letra que eu vou colocar? Letra D. Denotação. É algo real, tá? Pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. Professora, que frase confusa. É uma frase que foi tirada de um livro, tá, turminha? Mas aí ela tá falando, pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. É algo real? Não, gente, eu estou fazendo aqui também uma comparação, uma conotação. Logo, qual é a letra que eu vou usar? Letra C. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Também uma frase aí retirada de livro, é uma frase poética que aí está comparando o olhar com toda a esperança. Então, eu estou fazendo que sentido? O uso de que sentido? Conotativo ou denotativo? C, é uma conotação. Próxima. A luz que ilumina o dia é natural. Então, a luz que ilumina o nosso dia, ela não é uma luz natural? É algo real que eu estou falando? Sim. Logo, eu uso letra D, denotação. Próxima frase. Meu coração é uma escola de samba. O coração da gente pode ser uma escola de samba, de fato? Não. Eu estou fazendo aqui também uma comparação. Eu estou usando que sentido? Denotativo, real, ou conotativo? Aquele sentido lá do coração, o sentido simbólico. Eu estou usando sentido simbólico, coloco C, conotação. O amor hoje parece fosco. Então, eu estou usando que sentido? Eu posso palpar esse amor? Eu posso conseguir visualizar esse amor fosco? Não, eu estou usando também o sentido simbólico, logo, letra C, conotação. Vamos lá reforçar mais um pouquinho aqui, com mais essa atividade sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Vamos testar nosso conhecimento. Peço muita atenção de vocês, tá? E não só que me deem atenção, como também me acompanhem. Tentem sempre responder aí na casa de vocês, sentadinho, prestando atenção, mas sempre tentando questionar e responder o máximo possível, tá? Tudo que eu propor aqui para vocês durante as aulas. Letra A. Ou melhor, anteponha as frases, ou seja, coloque antes das frases D ou C. D para sentido denotativo ou C para o sentido conotativo, apresentado nas seguintes frases. Letra A. Quebrei um galho de árvore. É possível? Posso quebrar um galho de árvore? Eu estou usando que sentido? Um sentido real, é algo que realmente pode acontecer. Então, é o sentido denotativo, letra D. Opa, correu aqui a próxima. O presidente quebrou o protocolo. É uma forma de se referir a um determinado processo que o presidente realizou. Ele, de fato, não quebrou, não foi lá e quebrou algo. O protocolo ele não existe de forma física e para ele ir lá e quebrar, certo? Então, qual é o sentido que eu vou usar? Sentido conotativo, letra C. Não sejas escravo da moda. Também estou me referindo a uma escravidão comparativa. Eu estou comparando, tá? Não que de fato, eu estou comparando aos escravos, não que de fato as pessoas sejam escravas ainda, né? Então, eu estou usando o termo conotativo, letra C. O escravo fugiu para o quilombo. É algo real? É algo que já aconteceu? Porque hoje, isso a gente sabe que aqui está se referindo ao período da escravidão. Então, era algo possível de se acontecer? Sim, eu estou usando o sentido denotativo. É algo real, algo que de fato aconteceu, algo que de fato acontecia. Próxima letra.
Tive uma ideia luminosa. Eu estou comparando a minha ideia à luz, dizendo que foi uma ideia muito boa, que foi uma ideia que clareou aí aquele momento de dúvida. Eu estou fazendo uma comparação com algo simbólico. Então, logo, é a letra C, conotação. Os cometas têm uma cauda luminosa. Aqui eu já estou novamente usando o termo luminosa, mas em uma outra perspectiva. Aqui eu já estou falando sobre a cauda luminosa dos cometas, porque de fato elas são. Então eu estou usando algo real. Então, qual é a letrinha que eu vou colocar? Letra D, denotação. Próxima frase. Joel estava imerso em profunda tristeza. Então, aqui não que de fato Joel estava mergulhado em algum rio de tristeza. Não, eu estou fazendo um comparativo, tá? Então, qual é o sentido que eu estou usando? Sentido conotativo, é algo simbólico. Estou apenas reforçando aquela tristeza do Joel. Próxima letra. Doces recordações e amargas desilusões. Eu posso sentir o sabor das recordações para dizer que ela é doce de forma real? Eu posso sentir o sabor de fato das desilusões e dizer que são amargas? Não. Eu estou fazendo o quê? Novamente, uma simbologia. Eu estou usando um sentido simbólico para essa frase, para dar mais ênfase, tá? Para que ela fique mais profunda, mais verdadeira, mais bonita. Então, eu estou usando o sentido conotativo, tá, gente? Não é o sentido real. Já a próxima frase, eu estou usando novamente o termo amargo. A fruta tem um sabor amargo. De fato, uma fruta pode ter um sabor amargo? Sim, é algo real, é algo concreto. Então, eu estou usando o sentido denotativo. Inicial, de. Gente, então essa foi a forma que eu trouxe para que a gente pudesse fazer esse resgate da nossa aula anterior, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem passar aí para os professores, que eu tenho certeza que eles vão tentar dirimir da melhor maneira possível, tá bom? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. E hoje nós vamos entrar aqui com o assunto de pontuação, entonação e expressividade, tá? É um conteúdo muito legal, mas que eu também preciso da atenção de vocês. Na verdade, é um resgate do que tudo que vocês já tiveram ao longo dos anos, é o que a gente vem fazendo nessas aulas iniciais, tá? Não são conteúdos de fato novos, e são conteúdos que estão sendo aprofundados, assim como a pontuação, a entonação e a expressividade. Peço aqui a atenção de vocês para o seguinte esclarecimento, tá? Na fala, expressamos nossas emoções por meio da entonação e dos gestos, ou seja, a forma como nós falamos e os gestos que nós utilizamos. Aqui, ao falar com vocês, eu estou usando uma determinada entonação para que vocês consigam me compreender de forma clara. E também faço uso dos gestos, eu utilizo as mãos e faço aqui a apresentação para vocês. E isso tudo me auxilia para que o conteúdo chegue de forma mais clara até vocês, tá bom? Podemos ainda mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Às vezes eu posso o quê? Falar um pouco mais baixo para tentar fazer alguma referência de algo menor. Posso aumentar o tom da voz, a entonação, quando eu quero me referir a algo mais grandioso. Isso depende tudo da estrutura com que eu quero passar, a intenção que eu quero passar a determinada fala, tá? Essa modulação, ou seja, o modo com que eu falo, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Então, é o ritmo com que a gente usa para se comunicar, seja para dar uma aula, seja para se comunicar com um colega. Tudo que a gente utiliza, que agregue a isso, sejam os gestos, seja a entonação, a gente consegue incluir aí dentro da expressividade, tá? Isso na fala. Peço a atenção de vocês agora para uma outra perspectiva, para além da fala, que é qual, professora? A escrita. Na escrita, usamos os sinais de pontuação. Assim como na fala eu posso usar a minha expressividade, o meu tom de voz, seja ele musical, de forma musical ou não, e os gestos para me auxiliar a passar o recado que eu desejo.
Na escrita, eu posso contar com os sinais de pontuação, que são fundamentais para que a gente consiga entender um determinado texto, qualquer que seja a leitura, os sinais de pontuação, eles são fundamentais. Por meio deles, ao ler, podemos perceber, por exemplo, se um personagem está afirmando, se esse personagem está questionando, se esse personagem está negando, se esse personagem está mentindo, se está espantado, pensativo, ou seja, são infinitas possibilidades que a fala, que a forma com que eu escrevo, que a pontuação, ela me proporciona para poder compreender o sentido desse texto. Vamos lá, vamos tentar entender aqui de forma mais concreta. Quais seriam, professora, esses sinais de pontuação? Nós temos vários sinais, mas aqui eu elenquei alguns que a gente utiliza com maior frequência para a gente estudar nessa primeira aula. Na próxima aula a gente faz um resgate e abre mais esse leque, apresentando para vocês uma outra quantidade de sinais de pontuação. Hoje, especificamente, a gente vai falar aqui sobre 5 principais, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho mais nesse slide, porque também são sinais de pontuação muito conhecidos por vocês. Vamos lá. Aspas. Aqui eu tenho as aspas. Indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ou seja, quando eu estou escrevendo e eu tiro a fala de um outro texto que alguém já fez, que alguém já falou e quero colocar no meu, eu utilizo essas aspas, que a gente tem até o costume também de fazer em formato de gesto. Trouxe aqui da escrita para fala, na modulação através dos gestos. Mas enfim, aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ponto final, que é esse pontinho azul aqui nas mãos do menino, serve para indicar, como o próprio nome diz, o final de uma frase. Travação, que é essa linhazinha aqui na mão da garota, indica que alguém vai falar. Então, sempre que alguém vai executar uma fala durante um texto, é necessário que a gente coloque o que antes da fala, do personagem, da personagem. Travação. É ele que me indica que aquilo é uma fala de um determinado personagem do texto, tá? Ponto de interrogação, muito conhecido e como muito claro aí para todo mundo. Ele indica o quê? Uma pergunta. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Esse é um dos sinais de pontuação que a maioria apresenta uma dificuldade com maior constância. E ela é fundamental, é um sinal de pontuação fundamental em qualquer texto. É necessário que a gente faça essa pausa durante qualquer leitura, ela não pode ser corrida. Se existe a vírgula, é necessário que você dê aquela pausa, aquela respirada no momento da leitura, para que o texto ele não perca o sentido. Esse é o sentido fundamental da vírgula. 2 pontos são usados para dar uma explicação, para enumerar coisas. Então, sempre que eu quero enumerar ou que eu quiser dar uma explicação específica, eu vou lá e coloco 2 pontos antes de iniciar essa explicação ou essa enumeração, tá? Ponto de exclamação, esse amarelinho aqui na mão do menino, ele indica o quê? Pode ser uma admiração, pode ser uma alegria, ele pode ser um espanto. Isso aí ele vai simbolizar uma determinada atitude, um determinado sentimento do personagem, tá? Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Então, sempre que você vê reticências em um texto, quer dizer que aquele pensamento ele foi interrompido. Existiu uma continuidade, mas a pessoa optou por não falar mais. Então, sempre que vocês olharem esses 3 pontinhos, quer dizer que ali existiu um pensamento que não foi concluído, tá bom? Vamos aqui dar continuidade. Os sinais de pontuação. Ó, vejam aqui a reticências. Ela quer me dizer que existiu uma frase ali completa que não foi colocada em sua totalidade, mas aí foi concluída depois. São tão importantes assim? Será, turma, que eles são tão importantes diante de tudo isso que eu já expliquei para vocês? A resposta é o quê? Sim, né? Vamos lá. Vamos ver a possibilidade em um mundo em que não exista o sinal de pontuação, em que não existam os sinais de pontuação. E se não existissem os sinais de pontuação? Veja um trecho de um texto do qual foram retirados os sinais de pontuação. Esse texto aqui
Ele foi retirado, fiz até um adendo aqui embaixo. Olha a nossa fábula aí de novo. Ele é exatamente um trecho retirado lá da nossa fábula, da nossa primeira aula. Viu como todos os conteúdos eles se completam? Você pode utilizar em determinadas circunstâncias específicas ou não. Posso trazer somente lá a fábula para o gênero textual, mas trouxe aqui também para vocês no momento aqui da fixação da questão dos sinais de pontuação. Vamos lá. A cigarra, isso sem qualquer sinal de pontuação. Ou seja, a minha intenção não é dar pausas, não é ser clara no meu texto. Eu vou ler por ler. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer. A formiga perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo esse verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra, e a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Ou seja, é um texto corrido, eu não tive sequer pausa para respirar e o entendimento ficou em segundo plano. Porque quando eu não pontuo, eu não estou mostrando ao meu leitor que eu tenho intenção que ele faça determinadas pausas, que ele tenha determinado entendimento. Eu não fiz uso de qualquer ponto de interrogação, eu não fiz ponto de exclamação, ponto final. Ou seja, foi um texto corrido onde a intenção não era trazer alguma informação clara, ia levar alguma informação, mas uma informação confusa. Quando eu quero ser claro com o meu leitor, eu faço as determinadas pontuações que aqui elas não existiram. Agora vamos ver esse mesmo trecho, mas agora com as devidas pontuações. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Vocês conseguiram perceber a diferença das leituras de um texto corrido, onde eu consegui até fazer algum entendimento raso e pouco profundo do texto, sabia que tinha uma formiga, que tinha uma cigarra, mas eu não conseguia especificar claramente o desenrolar da história. Já com as devidas pontuações, eu consegui perceber que havia um diálogo, que até então, no texto anterior, eu não consegui perceber. Não sabia que existia falas específicas das personagens. Aqui eu já consigo discernir. Por quê? Eu tenho travessões. O travessão é que me indica que existe uma fala específica da personagem. Como aqui. E o que é que você fez durante todo o verão? No trecho anterior, eu fiz essa leitura corrida e sem entonação de pergunta. Aqui já ficou claro para mim que existia uma pergunta no texto. E agora o texto ficou claro que era um diálogo específico entre a cigarra e a formiga. Já o trecho finalzinho lá da história, onde a cigarra pedia ajuda para a formiga e a formiga mandou dançar, porque durante todo o período que ela trabalhou, a cigarra só cantarolou. Então vamos lá, gente. Resumindo, vamos definição específica agora da pontuação. Indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Então, todas as entonações que eu faço na fala são os sinais de pontuação que me possibilitam fazê-los na escrita, tá? Além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto, que foi o que eu trouxe para vocês, apresentando um trecho sem pontuação e outro com pontuação. Um sem clareza e o outro com clareza. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Vamos lá. Vamos entrar agora aos nossos tipos de pontuação, que eu falei lá para vocês que nós iríamos elencar 5 hoje. Vamos dar início. De forma aí bem breve e bem clara, o mais clara possível. Vírgula. Aqui nós temos aí o desenho da vírgula, tá, gente? Separa, aqui é uma fala específica. A vírgula é a vírgula falando com vocês. Separa os elementos da frase.
marco uma pequena pausa. Então, não é uma pausa prolongada durante a leitura do texto, porque até o texto acaba ficando chato, enfadonho, perde o ritmo, não. É uma respiração rápida que você faz, que tem que dar aquela pausa para que você possa continuar a construção da ideia inicial do texto, tá? E é usado também para separar determinados produtos. Exemplo, o ouro, vírgula, a prata, vírgula, o ferro, vírgula. Sempre que a professora, na época do estudo presencial, a professora fazia ditados de texto, ela sempre deixava bem claro que vocês deveriam colocar vírgula, né? Pois é, essa é a importância da vírgula. Quando a professora fazia o ditado, o ouro, vírgula, a prata, vírgula, a presença da vírgula é indispensável para o entendimento do texto. Próximo tipo de pontuação, 2 pontos. Aqui eles estão falando, somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Exemplo 1, lá diz, mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Eu estou fazendo o quê? Uma citação, eu trouxe de um outro texto, então eu coloco os 2 pontinhos ali antes de uma determinada citação. Exemplo 2, os principais deveres do homem para consigo são conservar-se, instruir-se, melhorar-se. Então, eu estou fazendo o quê? Elencando, eu estou enumerando os deveres que o homem deve ter consigo. Então, são 2 pontos, conservar-se, vírgula, instruir-se, vírgula, melhorar-se, ponto final. Porque os tipos de ponto, eles se entrelaçam em um determinado texto, então um está agregado ao outro. Próximo. Ponto final. Indica o fim de uma frase. Do uma está correto, tá, gente? É a junção de com uma, tá? Ou o fecho de um pensamento com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Colocam-me ainda nas abreviaturas. Senhor, olha aí, ó, abreviatura de senhor, SR, ponto. Sempre que você for fazer uma determinada abreviatura, você tem que colocar o pontinho lá, tá? Senão não fica especificado que é uma abreviatura. Senhor, SR, doutor, DR, ponto. Por dom ou dona, D, ponto. No senhor lá que eu falei só SR, é SR, ponto. Vossa Excelentíssima, V ponto, EX ponto, tá? E por muito também é um outro exemplo que vocês vão usar mais lá na frente, mas também pode ser especificado dessa forma. M ponto, o tó. Exemplo, o ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. Era uma informação básica e concreta que eu queria dar. Era apenas uma frase, mas eu posso deixar essa minha frase sem um determinado tipo de pontuação ou sem pontuação alguma? Não, eu preciso mostrar que o meu pensamento estava concluído naquele momento. Então, o ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. Agora, ponto de exclamação. Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração e etc. Olha aqui o exemplo. Oh, é horrível, não posso mais. Eu estou o quê? Estou repassando um sentimento de tristeza, um sentimento de dor. Então, eu estou explanando uma dor. Eu estou usando o ponto de exclamação. Encerrando aqui, nós temos o ponto de interrogação. Como o próprio nome já diz, eu estou interrogando algo, eu estou perguntando. Sirvo para fazer perguntas. Exemplo, como te chamas? Aonde você vai? Quanto custa? Então, sempre que eu fizer uma pergunta, eu preciso obrigatoriamente colocar o ponto de interrogação, gente. Isso serve para tudo. Até nas mensagens que a gente costuma usar aí nas nossas redes sociais. Às vezes eu mando uma simples frase para uma pessoa e é uma pergunta, só que eu não coloco ponto de interrogação. Que obrigação a pessoa que está lendo vai ter de entender que aquilo é uma pergunta que você está fazendo? Somente com ponto de interrogação eu deixo claro que eu estou fazendo uma pergunta, tá? Se você não colocar pontuação nenhuma, já está errado. Mas a pessoa vai tentar entender minimamente que aquilo é uma afirmação.
tá? Que deveria existir, então, um ponto final ao final da frase. Não que era uma pergunta, porque o que define uma pergunta é a existência do ponto de interrogação. Vamos exercitar. Chegando aqui ao final da nossa aulinha, exercitando, tá? Trouxe aqui uma atividade para vocês sobre os sinais de pontuação, especificamente sobre os que a gente estudou agora, tá? Os 5 que eu passei para vocês. Vamos lá, tem aqui um micro textinho que eu vou fazer a leitura. Primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, Rita disse: eu fui à praia neste verão. O mar estava tão bonito, na areia encontrei búzios e conchas. E você, também gosta de praia? Perceberam as entonações e as pausas que eu realizei para que esse texto ficasse claro aí para vocês? Principalmente vocês que não estão tendo acesso à atividade impressa. Então, a pessoa que está fazendo a leitura tem ainda mais responsabilidade de utilizar esses pontos, usar as pontuações adequadas para que vocês possam entender de forma mais clara possível, tá? A leitura que foi colocada em questão. Então, vamos lá. Escreva a qual pontuação as frases se referem. Eu coloquei aqui, enumerei, tá? E vamos, à medida que a gente for respondendo, vai aparecendo a resposta. E cada uma delas não é a frase que vocês vão colocar lá. Vocês vão só especificar o nome da pontuação que foi utilizado, tá bom? Qual é a pontuação que termina uma frase declarativa? Ah, professora, você não falou isso no decorrer do texto, tá? Frase declarativa, gente, são frases afirmativas ou frases negativas, tá? São todas as frases que a gente utiliza. Eu estou declarando algo, eu estou falando algo, eu estou afirmando ou eu estou negando algo. Então, termina a frase declarativa, o ponto final. Então, quando eu afirmo algo ou eu nego algo, eu estou colocando um ponto final ali. Eu estou passando uma informação positiva ou uma informação negativa. Quando se termina a frase exclamativa, muito fácil. Eu vou usar qual? O ponto de exclamação, tá aqui ele do ladinho. Na própria pergunta já tinha a resposta. Termina a frase interrogativa, olha a interrogativa aqui no texto. Eu vou usar o ponto de interrogação. Separa elementos da frase e marca uma pequena pausa na leitura. Lembra que nós falamos de pausa na leitura? Pois é. Então, estamos aí falando da nossa amiga vírgula. Empregam-se antes de uma fala ou de uma enumeração. Lembra que eu também falei, quando a gente vai tentar fazer uma citação ou enumerar algo, a gente coloca lá esse ponto antes. Estamos falando dos 2 pontos. E, novamente, aqui nós estamos falando do uso no final das falas. No final de todas as falas, sejam elas afirmativas ou negativas, eu uso o ponto final aí aparecendo 2 vezes durante o nosso texto, tá? Uma atividade muito rápida, clara, para que vocês possam entender o real sentido e a real necessidade do uso das pontuações. Aqui eu trouxe um texto final, que eu vou fazer a leitura para vocês e queria que vocês percebessem aí o quanto a vírgula é importante na vida da gente, na leitura de qualquer texto, porque vai ser sempre um sinal de pontuação muito comum que vocês vão sempre estar aí encarando durante todas as atividades, durante provas, e que ele é essencial para que vocês de fato entendam o sentido do que vocês estão lendo, tá? Recife, 2 de dezembro de 2008. Senhor diretor, nós, alunos do 4º ano, pedimos para reformar nossa sala de aula porque está pichada, cheia de buracos nas paredes e no teto, sem cestos de lixo, as tomadas sem funcionar direito, os ventiladores estão tremendo e com os fios sem segurança, falta porta, as paredes são baixas. Sugerimos que pintem as paredes e também tampem os buracos. Troquem o telhado para não ficar pingando água quando chove. Um lixeiro para jogarmos o lixo. Trocar as tomadas. Limpar e prender os ventiladores e colocar fios melhores.
colocar uma porta para ninguém ficar atrapalhando nossas aulas. Desde já, agradecemos sua atenção. Então, gente, percebam o quanto é importante para que vocês possam entender o sentido de qualquer texto, o uso das pontuações. Então, gente, assim como finaliza aqui nosso texto, desde já agradecemos sua atenção, eu também agradeço a atenção de vocês. Até breve, até semana que vem, nossa próxima aula. Estudem, tá? Revisem, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem com os professores de vocês. E avante aí que vai dar tudo certo. Em breve tá todo mundo aí de forma presencial. Até mais! Livre para todos os públicos.